Olá, tudo bem, gente? Estamos dando continuidade na leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 63. A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e, de um modo ou de outro, o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o tormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja, e o patinho feio sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele, na realidade, não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas, que demonstram ter uma forte natureza instintiva, muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida, desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferida desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelo mesmo motivo que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiam nos valores da família, e que seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito restritas. Quando um dos pais, ou ambos, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o defeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode infelizmente ser alvo de repetidas tentativas dos pais, no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança. E mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação.
A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto, ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmos e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. Gente, aqui termina essa leitura. Eu posso falar uma coisa que estou sem palavras, tá? E para completar, eu não sei quantos de vocês me conhecem pessoalmente, ou já me viu falando sobre isso, mas eu tenho eu tenho uma deficiência física, sequela de pólio. Pólio esta que foi descoberta quando eu tinha 6 meses de idade. E eu vou contar aqui a situação de quando foi descoberta, que eu escutei essa história a minha vida inteira, né? Isso, que era, vinha com febre durante vários dias, e ninguém descobriu o que era. Meu pai estava viajando. No dia que meu pai chegou de viagem, ele foi no berço me ver e ele percebeu que eu não me mexia, que eu não mexia as pernas, né? Minha sequela é na perna. Então ele percebeu que eu não mexia as pernas, tá? Então, não vou falar mais, qualquer coisa a gente vai conversando, mas só para vocês terem essa ideia, tá joia? Então, terminando por aqui, vamos comentar. É uma parte que eu vou ler novamente, né? Porque para mim faz total sentido tudo que tá aqui escrito. E depois nos vemos no próximo áudio.